Uou, salve, salve, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola que está só começando. Vamos juntos até as 2h30 debatendo, conversando sobre o futebol catarinense, brasileiro e internacional. O tropeço do Figueira na noite de ontem. A goleada que o Avaí aplicou lá em Alagoas no início da semana. A classificação da Chape para as quartas de final da Copa do Brasil. A semana conturbada do Tigre. O Peixe, que é um dos destaques da Série D nacional. Troca-troca de técnico lá no Jack. E a participação de você aí de casa. O boa tarde agora é da Carolina Corazza. Tudo bem, Cacau? Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Fábio. E a todos que estão nos assistindo, para participar é bem fácil. Pode mandar uma mensagem. A gente postou agora uma foto no Facebook do Clube da Bola. É Clube da Bola RIC. É só entrar ali no Facebook que a gente vai responder e passar as perguntas para os nossos comentaristas. Tá ali a fotinha ali, entra ali, manda uma pergunta, bota a sua foto ali que a gente vai estar lendo e conversando durante o programa. Quem tá sempre aqui com a gente todo sábado é o Data Fábio, Fábio Machado. Boa tarde dele, tudo bem, Fábio? Boa tarde, Mancha, boa tarde, Carol, boa tarde, nosso convidado que já vai ser apresentado, mas é um grande amigo, né? Tem muitos assuntos, né? O futebol movimentou muito. Nós tivemos aí, talvez desde o clássico, né, da semana passada, com o jogo do Avaí, Figueirense, movimentação nas séries A, B, C e D. Então não falta assunto aí para a gente comentarmos nesse sábado. Olha, e hoje aqui com a gente nos estúdios mais uma vez, segunda vez que ele participa aqui do Clube da Bola, Luiz Henrique Martins Ribeiro, pai do Gabriel, presidente do Tubarão. Ele estava falando para a gente aqui em off, por enquanto ainda da Associação de Clubes, mas tem novidade pela frente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, agradeço o convite e mais uma vez à disposição para que a gente possa aí trazer informações de Tubarão, da Associação de Clubes e do futebol catarinense de Já modo que a gente geral. falava em off ali, a Associação de Clubes, dia 21, tem o retorno do Avaí, conta um pouquinho pra gente. Na segunda-feira agora teremos uma Assembleia Geral da Associação de Clubes, em que será votado e aprovado o retorno do Avaí para a Associação, que é um motivo de muito orgulho para nós, né, poder o Avaí retornar para a Associação de Clubes, em que novamente agora estão todos os clubes unidos novamente na Associação de Clubes, e nessa mesma data será feita a programação da próxima eleição para que um próximo presidente assuma já e a gente continue tocando aí os trabalhos da associação, já que já vai fazer esse ano meu segundo ano de mandato, então a gente acaba passando o bastão para o próximo presidente. Dito isto, como você já revelou que vai passar o bastão, foi interessante, foi proveitosa, você gostou dessa experiência? Olha, foi uma experiência diferente. Eu nunca imaginei na minha vida, na minha carreira, que eu pudesse primeiro ser presidente de um clube de futebol e depois ser presidente de uma associação de clubes, né? Então, foi uma grande experiência, foi um momento, um período de muito aprendizado. Conheci muitas pessoas, me relacionei muito com os demais presidentes, meus colegas, diretores de clubes, atletas, dirigentes esportivos, até os colegas da imprensa, né? E eu acho que o saldo é muito positivo, em especial por tudo que eu pude aprender. Foi muito importante, está sendo importante e não vou ser da associação, né? A gente vai continuar trabalhando forte, firme, para que os projetos que foram semeados nesse período e as conquistas que nós conseguimos ter e trazer para o futebol catarinense não sejam perdidas e sejam fortalecidas. E agora, com uma nova gestão, que a gente possa continuar trabalhando lado a lado, né? Legal. Se aí de casa tem pergunta pro Luiz Henrique, presidente do Tubarão e da Associação de Clubes, manda pra gente que a Cacau tá ligadinha ali, conectada. Daqui a pouco ela tá repassando essas perguntas. Vamos falar de Série B, começar o programa falando do Figueirense, que entrou em campo ontem à noite, largou na frente, mas levou a virada do Fortaleza. Rogério Ceni, que fez o Milton Cruz sair do chão, é a prova do carinho entre os dois treinadores. Uma amizade que iniciou no São Paulo, mas quis o destino. Infelizmente nós hoje vamos se encontrar, né? O goleiro Denis, que também conviveu um longo tempo com o ídolo tricolor, recebeu aquele abraço. Uma espécie de boa sorte. Isso depois dos 90 minutos. Afinal, cada um tinha que defender a sua equipe ou atacar. Foi o que fez o Figueirense no começo do jogo com Gustavo Ferraris. Rogério Ceni pensou, alguma coisa está errada. E apesar de ser um técnico da nova geração, recorreu à velha prancheta para virar o jogo. E deu certo. Bruno Melo foi oportunista e empatou. A virada veio com Edinho, de longe, deixando a vitória do Fortaleza mais perto. E quando um time tem um atleta com o apelido de Gustagol, o que você espera dele?
Gustavo fez o terceiro e confirmou o resultado positivo dos visitantes. Fortaleza 3-1. E quando o juizão terminou o duelo, os adversários voltaram a ser... Claro que Rogério Ceni teve uma noite feliz, principalmente com a liderança, a manutenção do topo da tabela na Série B do Campeonato Brasileiro. Já a amizade entre os dois técnicos continua firme e forte. Milton, além de um grande treinador, um cara que tem uma visão, um conhecimento de atletas muito grande, conhece atletas em todo lugar do Brasil, é um grande parceiro, um grande amigo. É um cara que sempre muito dedicado, sempre se dedicou, né, ao futebol, à entrega, não só como jogador, mas como treinador, a gente vê. Agora, a amizade que ficou abalada foi a do Figueirense com a sua torcida. Terceira derrota seguida no Brasileiro e a segunda em casa. Perdemos o jogo, saímos na frente, começamos melhor, tomamos um gol de empate, depois tomamos a virada em 7 minutos, né? Acho que infelicidade nossa, né? Acho que o time buscou, né, o tempo todo a vitória até o final. Acho que na hora que nós tomamos o terceiro gol, aí deu uma, mas a gente estava em cima para a busca do empate, né? Tá aí bela matéria de Cleiton Ramos, o encontro, né, entre o Milton Cruz, o Denis e o Rogério Ceni, agora todos eles aí em times diferentes, né, em funções diferentes. O Denis continua sendo goleiro, mas agora é titular. Fábio Machado, o que aconteceu no Scarpelli na noite de ontem? Ficou uma falsa impressão aquele golzinho do Ferrarese, né? Parece que o Figueirense ia comandar o jogo, acabou levando a virada em 5, 7 minutos ali, é isso, Fábio? Exatamente isso, mas olha, antes de entrar no futebol, no jogo, né, em si, por que o Figueirense perdeu, tentar fazer essa análise aí, primeiro dizer o seguinte: o Figueirense tem que aceitar que chegou o momento de acender a luz amarela. Porque 3 derrotas não são admissíveis. Para um time que quer subir, um time que vem do campeonato estadual, não pode aceitar como normal 3 derrotas. Não pode aceitar ter perdido o Brasil de Pelotas, ter perdido o Clássico, é um jogo diferenciado, nós entendemos, e o Fortaleza. Agora, e isso tem que ser feito, como é que eu vou dizer assim, no olho, sabe? Pezinho no chão, não é hora de querer dizer que o time jogou bem quando não jogou, é hora de entender que o momento é crucial para uma avaliação, para fazer aquele chamado ajuste, aquela correção de rota. Ou faz agora, ou o Figueirense vai repetir o que fez no ano passado. Ganhou 2 partidas e depois a gente viu o que aconteceu. Sobre o jogo de ontem é exatamente isso. Quando o Ferrarese fez 1-0, nos passou a falsa impressão de que o Figueirense teria uma noite feliz, de que o Figueirense realmente daria alegria para o seu torcedor. Mas foi uma falsa impressão. O Fortaleza, meu amigo, olha, eu vou dizer, passou um rolo compressor no Figueirense na primeira etapa. Fez 1, fez 2, depois deu aquela leve acomodada. O único que atacou pelo lado do Figueirense foi o Maicon Leite, que tentou ali 2 vezes, em 2 oportunidades. A bola passou próximo. Mas só isso, não aconteceu mais nada. É preciso salientar aqui o seguinte: Figueirense precisa ir para o mercado. Figueirense precisa contratar. Porque o Patrick, porque o Pereira e o Abuda, por exemplo, eles nunca vão conseguir substituir o Zé Antônio e muito menos o Betinho. Betinho aí é 2, 3 meses. Eu acho que o Figueirense não deve nem contar com o Betinho agora. Por que eu elogio o Betinho, Mancha? Por que eu não economizo palavras? Porque ele é um craque? Não, não é nada disso. É que ele consegue ser o elemento de ligação dessa equipe. Com o Betinho em campo, há uma transição, compacta mais os setores. Sem o Betinho em campo, não há. Parece que cada setor, sabe assim, ó, eu vou tocar a bola lá, o meio que se vire. Vou tocar lá pro ataque, o ataque se vire. Não há uma coesão, não há um time. E a gente viu, Betinho não jogou contra o Brasil de Pelotas. O Figueirense perdeu. O Betinho saiu no intervalo. O Figueirense perdeu no Clássico. Betinho não jogou ontem. Figueirense perdeu e ainda não tinha também o Zé Antônio, que tem uma saída qualificada. Então esse é um dos grandes problemas. Eu não vou chegar aqui agora dizer que está tudo errado. Esse time conquistou o estadual. Até há pouco atrás nós estávamos aplaudindo o Figueirense quando ganhou as 3 partidas. Mas é preciso detectar esse problema no meio de campo. Não há elemento de ligação. Os setores estão espaçados e por isso que o Figueirense está colecionando derrotas. E o presidente lembrava aqui no estúdio, enquanto a gente assistia a matéria, que o Gustavo passou pelo Tubarão. Foi em 2015, ele esteve conosco lá, o primeiro ano do projeto, né, quando nós reestruturamos o clube. Passou, foi muito importante, o Criciúma nos ajudou muito. Foi lá que ele aprendeu a botar a bola na rede? Pô, eu acho que ajudou. Ajudou. Aliás, aperfeiçoou, aperfeiçoou. Aliás, um dos méritos aqui, eu já falei isso para ele, é o seguinte: o Tubarão, ele perde jogadores, vende jogadores, negocia jogadores e consegue sempre repor, sempre mantendo.
né? Então nós temos aí o do Matheus, né? O Matheus Costa. Matheus Barbosa, Daniel Costa do Figueirense. Daniel Costa do Figueirense, quer dizer... Liel no Criciúma. O Liel no Criciúma. Ele vai lá, termina o estadual, vende, negocia, enfim. Marcos aí Vinícius na Chapecoense. O Marcos Vinícius na Chapecoense e consegue sempre manter aquela linha de padrão. Cacau, tem pergunta? Chegou pergunta aí pro presidente, pro Tubarão, pro Figueirense? Tem sobre o Figueirense, né? Essa derrota aí mexeu bastante com os torcedores. E o William mandou primeiro um recado, ele falou, mais um leão que entra no Scarpelli saindo com a vitória, vamos Avaí. O Max Roberto mandou, boa tarde, galera. Com essa nova derrota, que acumula a terceira seguida, né, do Figueirense, não seria hora de mudança de técnico, já que o time deu uma bagunçada geral? Eu acho que não, eu acho que ainda não é o momento, porque o técnico Milton Cruz, ele faz parte desse projeto do Cláudio Vernalha, né? Como é que eu vou dizer? Eles se combinam bem, né? Há um respeito mútuo aí. É hora de avaliar. Eu acho que faz parte daquilo que eu falei. É hora de sentar e fazer uma correção de rota. Se tiver que contratar, vamos contratar. Porque se trocar um treinador agora, o que acontece? Os treinadores, quem montou esse grupo foi o Milton Cruz. Sim. Como é que vai fazer? Vai trazer um outro treinador? E aí, como é que faz esses jogadores que estão aí? Vão trazer de novo? Quer dizer, vai trocar o pneu com o carro andando, na minha avaliação. Ainda não é o momento de tirar o Milton Cruz. Só que ele vai ter que pensar bastante, né? Porque nos jogos que o Betinho ficou fora, o Figueira desandou. Agora, 3 meses com o Betinho fora... É isso que eu estou falando, tem que contratar. Figueirense tem que ir no mercado para tentar ter essa peça de reposição e qualificar esse meio de campo. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, é complicado o estado de saúde do radialista e jornalista e ex-vereador de Joinville, Marco Antônio Peixe. Em fevereiro desse ano, em meio aos exames que ele vinha fazendo após o diagnóstico de Alzheimer, Peixe teve um AVC. Em seguida, sofreu uma grave convulsão e foi levado ao hospital. De lá para cá, foram 4 internações. O jornalista segue internado no Hospital Unimed Litoral de Balneário Camboriú. Marco Antônio Peixe completa 80 anos no próximo dia 13 de junho. Durante muito tempo, atuou como comentarista da RIC TV Joinville e participou aqui também do Clube da Bola. Essas imagens que a gente está vendo é o Marco Antônio em ação no antigo Clube da Bola. O cenário era diferente, mas o Marcão está lá, ó, comentando sobre o Jack e sobre o futebol catarinense. Vamos fazer o seguinte, a gente vai até Joinville, então, para conversar com o Juca Miguel, o doutor Juca Miguel, que hoje pela manhã entrou em contato com familiares do Marco Antônio, até para saber mais informações a respeito. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas ligados já no Clube da Bola. Nesse primeiro bloco a gente reserva para falar do nosso querido Marco Antônio Peixe. Aqui em Joinville, muitos radialistas, muitos jornalistas, o pessoal que trabalha principalmente na área esportiva, tem uma gratidão bem considerável aí pelo Marco Antônio, Charles, Danuta, enfim, muita gente que começou realmente com o Marco Antônio aí, ele é um cara que iniciou muita gente, me ajudou bastante, me inspirei muito no seu Marco em vários comentários, ele que tinha uma postura mais crítica, uma postura mais firme, mas a gente deixa aí a nossa força, toda a família, ele que está internado em Balneário Camboriú, lá com sua esposa Marilene, recebendo todo o carinho, o apoio dos familiares, passa por uma situação delicada e a gente deixa aqui as nossas orações. Pessoal também, em alguns grupos de WhatsApp estão se manifestando aí, deixando também as suas orações, os seus pensamentos positivos aí para que o seu Marco consiga sair dessa. E a gente está vendo para fazer uma caravana aí, para fazer uma visita em conjunto aí ao Marco Antônio, deixar lá a nossa solidariedade, deixar a nossa gratidão, porque tem que aproveitar enquanto o camarada está em vida, né? Depois que o pessoal daí a gente parte para outro plano, todo mundo vai lá, mas aí não resolve. A gente quer fazer isso enquanto o Marco está lá, para dar uma força aí para ele sair dessa, e de repente, depois que o Marcão melhorar, a gente traz ele aqui também no Clube da Bola para dar só uma palhinha. Ele que foi um dos grandes responsáveis aí, trouxe muita audiência, né, Mancha, de Joinville. Então a gente deixa a nossa força aí ao seu Marco e tendo novidades dessa recuperação, a gente vai informando a rapaziada aí no segundo bloco. A gente vai sim falar de Cuiabá, o novo treinador do Joinville, dessa situação aí, porque, pelo amor de Deus, somos lanternas da Série C. Aguenta aí o Badá faceirinho, não tá fácil. Tem coisas, meus amigos, que não é fácil. Daqui a pouco você volta então, Juca, até daqui a pouquinho. Já que o Badá foi citado, vamos para Chapecó então conversar com o Sérgio Badá, porque foram nas penalidades, mas a Chapecoense conseguiu sim essa vaga. Foi nas penalidades que a Chapecoense conseguiu sim essa vaga para a fase seguinte da Copa do Brasil, Chapecoense e Atlético Mineiro. Fala aí, Badá. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Um grande abraço a você e a nossa torcida e o nosso desejo que o nosso querido Marco Antônio Peixe se recupere, né? Nosso colega
aqui do Clube da Bola de algum tempo atrás, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, né, e tem um carinho muito grande. Esperamos que logo, logo se recupere e esteja bem entre seus familiares e amigos, que são muitos, né? Mas aqui o Juca Miguel, tá faceirinho, tô faceirinho pela Chapecoense, não porque o Joinville tá na lanterna, vou ficar faceiro porque o Joinville tá na lanterna. Não, faceiro com a Chapecoense, porque a semana da Chapecoense foi sensacional. No domingo, vitória sobre o Flamengo, as mesmas cores quase do Joinville, né, parecidos assim, 3-2, líder do Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira, a vitória por pênaltis, né, mas muito justa, muito merecida. Quem acompanhou o jogo vai concordar comigo de que a Chapecoense poderia ter vencido já no tempo normal, especialmente no segundo tempo. Mas terminou no 0-0, foi pro pênalti, e eu sempre digo, pênalti não é loteria. Pênalti é competência, é isso aí, ó. É frieza, é calma, é tranquilidade, é capacidade, é competência. E a Chapecoense foi mais competente e mais eficiente nas cobranças de pênalti. O Jandrei bateu o pênalti cobrado pelo Ricardo Oliveira. Daí a Chapecoense passou à frente no marcador. Daqui a pouco a gente vai ver um balão do Roger Guedes. Aí o Leonardo Silva, zagueirão, que bateu bem também o pênalti, né? Mas a Chapecoense, os jogadores tiveram calma, tranquilidade. Aí o Madison, que entrou no finalzinho do jogo para bater o pênalti e bateu muito bem, né? Ali é o Roger Guedes, dá uma olhada, ó, onde que ele vai mandar a bola. Mandou lá na torcida do Galo, né? E aí a gente teve um sentimento de que a Chapecoense venceria o jogo. Aí o Bruno Pacheco, que foi o melhor jogador em campo, foi bater o pênalti e o Vitor bateu. Meu amigo, você foi bater pênalti com o Vitor do outro lado, vou ter que contar uma coisa, não é fácil, viu? Não é fácil, porque o homem cresce, Mas aí o Rafael Thierry superou o Vitor e quase que ele pegou, olha só, era tudo no drama, tudo no sofrimento. Vitor tocou na bola, ela foi na trave e acabou entrando, e a Chapecoense acabou se classificando pela primeira vez. As quartas de final da Copa do Brasil, está entre os 8 melhores, né? Já embolsou aí 5.400.000, mais a renda desse jogo contra o Atlético Mineiro, que deu quase R$200 mil, e vai ter mais uma renda do jogo das quartas de final, né? Então, engrenou o time da Chapecoense. Vinha num momento de turbulência, um momento um tanto quanto complicado, mas o Gilson Kleina, inteligentemente, fez algumas mudanças de comportamento e na escalação do time, né? E a Chapecoense, ele reorganizou o time da Chapecoense, mudou uma ou outra peça, não mudou muito, mas mudou a questão de organização tática e o comportamento do time, dos jogadores, né? Nos últimos jogos aí, resgatando aquela identificação da Chapecoense, identidade de time de pegada, de raça, de garra. Então foi uma classificação que teve um sabor muito especial, porque a Chapecoense foi muito criticada quando empatou em 0-0 lá com o Atlético Mineiro, reclamaram que a Chapecoense jogou muito retrancada, o técnico, o Thiago Largue, não conheço lá Chapecó, não conheço a Arena Condá, não conheço a torcida Chapecoense, e tomou um banho do Gilson Kleina aqui. Fato é que segue o baile, segue adiante, e agora as atenções, você volta novamente para o Campeonato Brasileiro. Segunda tem um Inter lá em Porto Alegre. Daqui a pouco vai dar volta para falar mais do Verdão. A gente, vendo as imagens, revendo as imagens ali, lembramos também que o Jandrei, goleiro hoje da Chape, saiu diretamente do Tubarão, diretamente do sul do estado, até numa condição para compor o grupo, né? Na época a gente acha que era o Arthur, que estava na Chapecoense, se eu não me engano, e acabou hoje, é o titular absoluto, né? Legal, legal também. Goleiro e assumiu a titularidade. Cacau, tem pergunta para o presidente? Primeiro, só para fechar a Chapecoense, o Rafael Francisco falou: Chapecoense reencontrando o bom futebol. Esse ano terminamos entre os 10 do Brasileirão 2018. Tem uma pergunta do Brainer. Ele falou: Luiz, qual a maior dificuldade que você teve para unir todos os times de Santa Catarina na associação? Olha, na verdade, a grande dificuldade foi a queda do avião da Chapecoense, né? Que foi uma tragédia absurda. Nunca imaginávamos que isso poderia acontecer. E essa tragédia acabou tirando, né, a vida do Sandro Palaoro, que então era o presidente da Associação de Clubes. Ali começaram as dificuldades. E depois houve essa questão de uma nova eleição, houve uma dissidência na época, né, entre Avaí e Figueirense, e eu acabei entrando como um tercios, né, um ponto de mediação, mas aí acabou tendo um desentendimento na época com o presidente Batistotti. A gente acabou se reencontrando, conversando, eu pedi desculpa para ele pediu desculpa para mim, e eu acho que a nossa vida a gente se faz assim, Foi né? uma briga de vaidade ao mesmo junto? Não, eu acho que foi de convicções, sabe? Uhum. O Batistotti, ele tem ideias muito boas, e eu acho que a gente acaba, ainda falei isso para ele, a gente acaba sendo muito parecido, eu e ele, em alguns momentos, sabe? Às vezes em linguagens diferentes. Mas a gente tem ideias similares. E a gente conversou, eu falei para ele: presidente, é muito importante o Avaí estar conosco. O Avaí foi fundador da associação, fundador da federação, o doutor Zunino foi presidente da associação por muitos anos.
E é muito importante o Avaí estar conosco, né? Isso fortalece o futebol catarinense e fortalece o grupo de modo geral. E houve esse entendimento, a gente fica muito feliz, né? Agora, o meu objetivo era sair da associação com todos unidos novamente. E eu acho que agora, na segunda-feira, a gente vai conseguir. E o próximo presidente será o Batistotti do Avaí. Ele disse que vai concorrer, vai ter eleição. E tem o teu apoio. E deve ser um encaminhamento. Tá bom. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma. O Lucileno, ele falou que o Tubarão tem um staff, falando de comissão técnica, muito maior do que vários clubes da Série B. E ele perguntou se isso faz diferença na campanha 2018 do Tubarão. Eu não diria maior, mas talvez a gente acabe... Mais completo? Nesse caso que ele pode ser. assim, o qualificado, mais completo. Eu vou te dizer assim, uma pessoa que eu tenho que aqui agradecer e reforçar o trabalho, importantíssimo é o Júlio Rondinelli, sabe? O Júlio chegou contestado, né, Fábio? A gente sabe que eu contestei ele. Eu contestei ele. E ele teve essa oportunidade de mostrar o trabalho dele com estabilidade. Isso. Eu acho que é importante isso. Eu que lidero o projeto, lidero o clube, o mais importante para um líder, quem comanda a operação, é trazer duas coisas, né? É estabilidade, né, que é muito importante, você não pode fazer mudanças muito abruptas. Está sempre mudando, né? Por isso que essa questão da mudança do treinador, o Vaguinho está mais de um ano conosco em Tubarão, para você ter uma ideia. Né? E ter sempre um pensamento positivo, sabe? Pensar, a gente tem que ter muita resiliência, muito otimismo, esperança, que é o que o povo de Tubarão espera, né? E lutar, ter autoeficácia, saber que tem a capacidade de conseguir fazer as coisas, né? Acreditar na equipe que você tem. Então hoje nós temos uma equipe de nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, isso tudo também graças à parceria com a universidade. Então a gente consegue também esses profissionais muito... Que dá uma arejada, né? Dá uma arejada, vem ideias novas. Muito. E é uma equipe jovem, você conhece lá, né? A gente tem... Então você tem os experientes, tem o Júnior Chávery, que é o diretor da nossa empresa, da K2, que faz a gestão do clube, que é um belíssimo profissional, um histórico de Grêmio, São Paulo, Juventus da Itália, que é um conhecedor do futebol. Aliás, sobre só o Rondinelli, presidente, vou aproveitar até mancha. Quando a gente faz a crítica em cima daquilo que aconteceu. Talvez da segunda passagem do Rondinelli no Avaí, naquele segundo período. Mas ali ele sucumbiu também, talvez até aquela instabilidade da diretoria. Aí depois ele teve no Joinville também, talvez tenha sucumbido, né? Mas como você falou, ele entrou num momento ali de muita estabilidade, de planejamento, e ele começa agora a colher frutos, né? E é o ambiente, né, que eu digo, estabilidade e ambiente. Perfeito. É o que a gente tem que cuidar para que continue tudo bem. Perfeito. O presidente não atrapalhando já é uma grande coisa, é verdade. Legal. A gente segue girando aqui no programa, o Clube da Bola não para, CRB e Avaí, vitória havaiana 4-0 lá em Alagoas. Fábio Machado. Olha, essa vitória, na verdade, foi a confirmação do novo esquema do Avaí, né? Um esquema 3-5-2. Por que eu digo que é a confirmação desse esquema? Porque o Avaí, ele não abre mão do seu sistema defensivo e não abdica do ataque. Talvez tenha sido essa a grande diferença do Geninho para o trabalho do Claudinei. Claudinei tinha um sistema defensivo bom, num 4-4-2, porém muitas vezes não atacava. Ficava muito naquele chamado futebol reativo. Na verdade, o falso futebol reativo, porque a palavra fala em reação, futebol reativo. E o Geninho está praticando futebol reativo. Uma linha de 3 zagueiros, libera os alas e não abre mão de atacar. Eu acho que o mérito dessa vitória foi exatamente em cima disso. Os alas, o Guga pela direita e o Capa, deitaram e rolaram, viu, presidente? Aniquilaram praticamente o meio de campo do CRB, que não conseguiu jogar. Porque ou eles atacavam, se atacavam, eles tomavam pelas costas, e foi esse o mérito da equipe do Avaí. É um esquema que está já... O Geninho até falou essa semana o seguinte: eu estou surpreso com a resposta do Avaí, mas é preciso entender o seguinte, ele está surpreso com o tempo, com a velocidade, essa resposta veio rápido demais. O Geninho não estava surpreso com a ideia, porque se ele implantou é porque ele queria colher já isso aí, ele falou até que o time ia estar com a cara dele no Clássico. Agora, o time do Avaí é isso, está confirmado, o esquema de 3 zagueiros, dá mais segurança, o alemão cobre na direita, que é um menino novo, que vai e corre 90 minutos, que é o Guga, que é um bom jogador. Do lado esquerdo, o Capa, que também tem bastante fôlego, corre. E assim, o Avaí... O outro Guga, o original, já corria, né? O outro já Guga... corria, né? Pegava a bola lá no fundo. Já pegava lá no fundo. Então eu acho que essa vitória, apenas só para terminar aqui meu comentário, o Avaí foi avassalador, né? Um 4-0, não deixa dúvida nenhuma. Talvez no início do jogo, o CRB... deu um trabalho, tanto que o Aranha acabou aparecendo, mas aí é aquela história, né? Aparece um bom goleiro, já passa uma confiança. Realmente foi uma vitória muito interessante do Avaí. Eu acho interessante, só para fechar o Avaí,
que são as mesmas peças, né? As mesmas peças. As mesmas, o Geninho não trouxe ninguém de novo. Exatamente. As mesmas peças, apenas abriu, né, um pouco o campo de visão e viu que um esquema com 3 zagueiros não quer dizer que não seja ofensivo o time. De jeito nenhum. Então isso é bem interessante e acho que é o que está fazendo o torcedor ir novamente à ressacada. E só para dar um exemplo prático, por exemplo, no time do Claudinei, a gente viu o Rômulo atacando aqui o lateral direito. Então ele não tinha tempo de estar atacando. Quem tinha que fazer essa cobertura seria uma linha de 3 zagueiros que faziam isso aí. Com esse esquema, não. Com esse esquema, claro que o Rômulo marca, todo mundo marca, né? E ele cobra muito disso, Sim. tanto que 48 minutos lá no Rei Pelé, a gente ouvia a voz de Geninho. Rômulo, marca, fecha, todo mundo marca. Só que, como falou o Cacau, as mesmas peças, aproveitando a potencialidade de cada um deles, o aproveitamento tem sido melhor. E olha só a responsabilidade do nosso próximo titular aqui do clube. O Renan Meinen vai falar da semana aí do Tubarão, time que briga para estar entre os melhores da Série D e, claro, dar um passo para frente, subir para uma Série C. E o presidente está aqui de olho, hein, Renan? Olha a responsabilidade. Fala daí, Renan. Boa tarde. Lá para as bandas do Peixe é só alegria, afinal de contas o Tubarão é a primeira equipe da Série D classificada para a segunda parte da competição. 100% de aproveitamento, líder do grupo, são 12 pontos, 5 gols marcados, apenas 1 sofrido, justamente na última partida fora de casa contra a Ferroviária, e o momento não poderia ser melhor para as bandas do Peixe. Agora, o time ainda tem como meta se afirmar como uma das principais equipes entre todos os grupos, afinal de contas, isso pode fazer com que lá na frente o Tubarão leve as decisões das partidas mata-mata para os seus domínios. O Meia Branquinho falou sobre isso, vamos ver só. Sabemos da importância, porque nós realmente queremos essa primeira colocação no geral, para podermos decidir a próxima fase, né, o segundo jogo em casa. Então está todo mundo ciente dessa importância, não podemos diminuir o nosso ritmo, então está todo mundo focado em busca desse objetivo. Partida amanhã contra o Novo Hamburgo, então no primeiro jogo 1-0 no Rio Grande do Sul pro Tubarão, e agora o técnico Vaguinho Dias tem a chance de experimentar algumas peças, afinal de contas já está com essa classificação encaminhada para a próxima fase da Série D, mas sempre pensando que é muito bom pontuar ainda nesse momento, afinal de contas pode ter um reflexo muito positivo lá para frente, trazendo essas partidas do mata-mata, as decisões, para dentro do Domingos Gonzalez. Obrigado, Renan. Presidente, estava vendo a tabela da Série D, são 17 grupos, então vezes 4 dá 68 times e apenas 4 equipes, é a Campinense, o Tubarão, o Iporá e o São José, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul, conseguiram esse 100% de aproveitamento. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, o senhor imaginava essa arrancada numa competição nova, que é tudo novo para o Tubarão, adversários que às vezes, por mais que tenha facilidade de internet, é difícil buscar informações sobre alguns adversários, esperava essa arrancada, esse início tão fulminante? Olha, a gente sabia que ia ser muito difícil, está sendo muito difícil. A Série D é a competição nacional mais difícil do Brasil, por esse formato, 68 clubes, uma competição regionalizada, campos difíceis, uma logística complexa. Depois vira mata-mata, né? Quer dizer, depois mata-mata, não adianta nada você terminar em primeiro, depois né, tem um tempo, né? São 4 tempos, né? São 2 jogos, né? Você tem um tempo que vai mal, pode prejudicar todo esse trabalho. Exatamente. Então é uma competição muito difícil. Nosso grupo é um dos mais difíceis, se não for o mais difícil, porque você veja, o Tubarão, 3º lugar do Campeonato Catarinense, a Ferroviária com uma estrutura fenomenal, A1 do Campeonato Paulista. O Novo Hamburgo sofreu um pouco de dificuldade no Campeonato Gaúcho, mas é o último campeão, né? Esse ano foi o Grêmio, de 2017, campeão gaúcho. E ainda você tem o Cianorte, que foi muito bem no Campeonato Paranaense, é um time muito estruturado, é um clube empresa também. Então a gente viu que ia ter muitas dificuldades e realmente eu não esperava que talvez a gente tivesse o 100%. Eu acreditava sim nas vitórias, né? Na boa pontuação. Mas o 100%, eu vou te ser meio honesto que isso foi resultado de uma sinergia que deu certo, né? Encaixou, a gente viu que os resultados foram acontecendo, tivemos vitórias seguras, né? A gente jogou de uma forma que a competição pede, nós temos um elenco mais experiente e mais físico para esse ano, para a Série D, muito do olhar da montagem do Júlio Rondinelli e do Júnior Chávere. E acredito que essa deu a liga, né, que a gente espera de um elenco, né? Às vezes você monta um elenco esperando que vai tudo correr bem, mas a expectativa se frustra e vai muito em relação também à conexão que existe entre comissão técnica, diretoria e torcida, porque a nossa torcida empurra muito.
Para você ter uma ideia, hoje nós estamos em quarto em público e renda. Num estádio cabe 3 mil pessoas. Verdade. Né? Então é motivo de orgulho para nós também em Tubarão isso. E eu tenho certeza que passando de fases a torcida vai continuar empurrando mais e a gente vai conseguir aí fazer as vitórias necessárias para buscar somar mais pontos, porque como bem colocado, quantos mais pontos nós somarmos agora nessa fase, melhor fica na fase de matas, porque a gente vai decidir as últimas partidas sempre em Tubarão. E que é um ponto muito relevante no mata-mata, né? Sem dúvida. E a galera da internet está conectada aí, Cacau? Tem recado aqui pro pessoal mandando bastante abraço, pro pessoal acompanhando o programa, os torcedores do Avaí, rindo do Figueirense lamentando a derrota de ontem, mas tem uma perguntinha pro presidente, pro Luiz, o Nunes Havaiano, ele falou: pergunta pro Luiz se tem algum olheiro nos campeonatos amadores, porque tem muita gente boa jogando. Nunes? Nunes, eu vou te explicar uma coisa, Nunes, que às vezes os torcedores não sabem, né? Acima de 20 anos de idade, você não pode mais trazer para teste ou avaliação esse tipo de jogador. Então, os jogadores que nós avaliamos, por exemplo, no Tubarão, inclusive, são de 18 para baixo. Porque 18 para cima já tem que estar jogando, tem que estar no nível profissional ou no ambiente profissional. Infelizmente, os jogadores do amador já têm idade de profissionais, então não tem como avaliar ou ver o que vai dar. Tem que estar pronto. E hoje o futebol é muito físico, né? Exige muito da parte física. Então, infelizmente, eu acho que seria muito difícil, né? Talvez em divisões menores, mas no nível de exigência que o futebol tem hoje, por exemplo, digo pelo Tubarão, seria praticamente impossível, né? Você ter uma oportunidade para um jogador desse... Aquela coisa de tu trazer o jogador, esperar ele ficar bem fisicamente, não tem mais esse tempo. Não tem como. Né? Inclusive, os profissionais. O Tubarão, a montagem, ela é feita assim. Nós sempre buscamos atletas que estão jogando. Dificilmente a gente vai trazer um atleta que precisa se condicionar, até porque não há mais tempo, né? Competições curtíssimas, uma em cima da outra. Então é um modelo também que nós temos, né, de planejamento para que isso aconteça. Legal, muita gente participando na internet e durante a semana a gente recebe muitas fotos que a galera manda e a produção sempre separa algumas para a gente rodar. Vamos ver as de hoje? Pode colocar na tela aí. O primeiro aí, e o Adi Júnior Mendes e a Suelen. O trio aí gremista deu pra perceber, né? Homenagem ao aniversário do pequeno, acho que é o aniversário de 1 aninho do pequeno, 2 aninhos talvez, todo baseado aí nas cores do Grêmio, que legal. Vamos pra próxima. Criançada tem espaço aqui no Clube da Bola. Beatriz, olha só que lindona, com a roupinha rosa, mas é do Avaí, o chinelinho do Avaí, o laço azul, toda lindona, colocada ali, Jerônimo Coelho, na Praça 15, eu acho essa foto, né? O Fábio que é bom aí Parece a Praça 15. Parece a Praça 15 ali, não deu pra ver direito, mas tá aparecendo sim a nossa Beatriz lindona ali posando com a roupinha rosa do Avaí. Os havaianos mandaram muitas fotos, animados com a vitória no Clássico, com 4-0 pra cima do CRB. Esse é o Jairo Bianchini, fera, torcedor do Avaí. Ano passado ele sofreu um acidente de moto, ficou se recuperando, falou que não perdia um Clube da Bola, mandando o ok, cheio do sorriso. Parece que tá tudo legal com ele, valeu Jairo pela foto. Tem mais uma fotinho, vamos ver. O Jeff, o Léo e o Gui. Os dois das pontas são havaianos. O do meio é alvinegro, o pessoal que faz um suco esperto aqui em Floripa. Fez questão de mandar a fotinho pra gente, segurando aí um troféu, né? Festival Beirão Society 2017 foram campeões. Tá mostrando pra gente a foto ali. Tem mais uma, vamos ver. Esse da próxima foto é o vencedor da promoção, Márcio Bonsfield. Da promoção da camisa do Avaí, aquela camisa de homenagem à França, ele foi o vencedor, foi para casa, colocou a camisa e bateu aquela foto pro Clube da Bola. Valeu, Márcio, pela participação. E vamos para a última fotinho da sessão de hoje. O Rude e o filho Isaac, eles são de Xanxerê, mas são torcedores do Flamengo e essa foto deu para ver que é na Arena Condá, o jogo, né, da semana passada, Chapecoense e Flamengo. Que legal, foram para a torcida do Flamengo, não saíram muito contentes porque o time acabou perdendo, não levaram muita sorte pro Mengão, mas tá feito o registro aí, que legal. Vamos para um rápido intervalo, mas antes eu vou me despedir do presidente, liberar o presidente, que a gente combinou, ele tinha um compromisso, né, ia participar com a gente no primeiro bloco, é sempre legal te receber, Luiz. Muito obrigado, Mancha, eu que agradeço. As portas do Clube da Bola estão abertas. Obrigado, meu amigo. Legal demais. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para falar de seleção brasileira. É rapidinho.